que é que a gente tem? Primeiro, no euro dólar, a gente tem a movimentação que ontem a gente visualizou, certo? Eu não mexi nela. Então, por exemplo, essa região aqui já houve uma atualização de zona. Então, o que é que acontece? A gente já vai ter novos pontos. Então, podemos apagar isso aqui e visualizar o seguinte. Aqui, ó, o preço rompeu essa região, certo? Se rompeu essa região aqui, não, a primeira coisa que a gente faz nesse caso é avaliar a zona de Nova York. Okay? Nova York a gente tem esse carinha aqui, com esse pós validado aqui em cima. Se a gente tem aqui, significa que a gente tem uma venda aqui em cima, muito bem localizada, certo? Que é um order block, último candle de compra antes da forte movimentação de baixa na seção de Nova York. E aqui a gente encontra ele. O que é que a gente vai ter que visualizar? Primeiro, algum rompimento de estrutura. Então, por exemplo, eu consigo identificar aqui as estruturas aqui nessas zonas. Ó. Por exemplo, aqui rompeu essa estrutura para cima, certo? A gente tinha todo esse carinha aqui como uma estrutura de compra para levar o preço para cima. Só que aí tem um detalhe. Quando eu tenho toda essa estrutura aqui, eu teria a possibilidade de procurar uma compra até a região aqui de cima, novamente. Só que, o que é que acontece? Aqui a gente está procurando por uma venda, que o order block de Nova York não está aqui em cima. Então eu tenho que procurar uma venda. A gente antes tinha essa estrutura, eu tenho que achar um fundo para considerar como uma região de rompimento. Então eu consigo identificar essa zona de rompimento aqui, ó, quando o preço vem e pede esse fundo. Por quê? Porque eu levei em consideração esse rompimento aqui. O rompimento dessa máxima aqui. Então o preço foi como se ele tivesse feito um mini boys aqui em cima e rompido esse fundo que a gente chama isso aqui de choque. E aí eu vou ter essa nova referência aqui para a ponta vendedora. O preço vai sair de lá de cima e vai vir até aqui embaixo. A gente traça Premium Discount e a gente já tem um order block lá em cima. Visualizamos que ele está em uma zona de Premium, é onde eu quero vender e jogar o preço para baixo. Feito isso, é só aguardar o preço chegar lá, a gente vai traçar o consequente encontre-me desse order block e vai vender. Vendendo aqui, a gente vai jogar o preço até lá embaixo. Então, por exemplo, aqui a gente tem 52 pontos para pôr um alvo lá embaixo. Ou um alvo pelo menos aqui. Só que aqui só dá 4R, então teria que ser mais para baixo mesmo. Fora que aqui a gente tem uma zona de liquidez bem interessante, ó, fundinho, 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 e aqui já é o quarto. Então, os preços subir lá é uma boa região. Próximo passo é avaliar os próximos ativos. Qual o próximo? O GBP USD. Eu vou retirar isso aqui. A gente vai fazer a mesma visão de lá para tentar visualizar alguma região nítida de venda. Pronto. Vamos visualizar aqui. Primeiro que a gente tem esse order block aqui de venda totalmente nítido dentro dessa zona aqui, dentro da seção de Nova York do dia de ontem. E o que é que a gente tem aqui embaixo? Bem, a gente consegue ter como parâmetro, por exemplo, teve esse rompimento de topo aqui nessa região, isso aqui seria considerado como boys, e aí um fundo validado mesmo, sem estar forçando, a gente teria esse fundo aqui como uma região de choque. O preço veio e perdeu o choque. Então ele tem essa nova região de referência de Premium Discount aqui, certo? E aqui a gente teria nossa venda. Teoricamente, um local muito bom de vender. Então se o preço não chegou lá, a gente não tem muito o que querer fazer, porque a venda seria aqui. Eu não poderia chegar e vender, eu poderia marcar esse poi aqui, ó, e tentar vender nele. Eu poderia também, não teria problema, certo? Mas a melhor região é ali, então a gente vai considerar ali. Aqui está um cenário perfeito, caso o preço subisse e buscasse aquela zona. Vamos deixar o alerta. E vamos para o Euro GBP. Bem, no Euro GBP,
Logo se percebe-se que, por mais que o preço tenha feito tudo isso, a gente não tem nenhuma entrada. Por quê? Porque não existe POI validado aqui, ó. Não tem POI de Nova York que a gente consiga marcar, ó. Tem aqui, mas não dá para marcar. Tem aqui, mas não dá para marcar. Tem aqui, ó. Só que aqui já passou 1, 2, 3 dias. Que já é o quarto. Então já desvalida a análise lá de cima. Então no euro dólar não tem nada. A gente só teve essas entradas no GBP, USD aqui em cima. E aí tem que aguardar o preço andar. E a gente também tem o euro dólar aqui em cima. O euro dólar já foi uma entrada que a gente visualizou aqui, ó, de acordo com esses parâmetros, mas também é uma entrada muito boa, certo? Então é isso. 16/7/2024.